Wendigo, a sombra da fome eterna. Entre as florestas congeladas do norte da América, onde o inverno pode se estender por meses e o frio corta a pele como lâminas, existe uma lenda que atravessou séculos, a do Wendigo. Essa criatura, temida e reverenciada nas tradições dos povos algonquinos, como os Cree, Ojibwe e Algonquin, é descrita não apenas como um monstro físico, mas como um espírito que encarna a fome, a solidão e a degradação da alma humana. A palavra Wendigo, também registrada como Windigo ou Witiko, vem das línguas algonquinas e está associada a conceitos como espírito maligno que devora ou aquele que vive de carne humana. Para essas culturas, o Wendigo não é apenas uma lenda para assustar crianças, mas um aviso moral. Um ser humano pode se transformar nele quando é dominado pela fome extrema, pelo egoísmo ou pelo ato de cometer canibalismo. Durante os rigorosos invernos do Canadá e das grandes planícies, muitas comunidades indígenas viviam sob ameaça constante da escassez de alimentos. Era nesse cenário de neve profunda, ventos uivantes e noites intermináveis que a sombra do Wendigo se tornava mais real. Para os anciões, contar a lenda era uma forma de ensinar que, mesmo diante do desespero, a humanidade não deveria ser perdida. As descrições do Wendigo variam, mas seguem um padrão aterrador. É geralmente retratado como uma criatura altíssima, mais esquelética do que humana, com a pele esticada sobre ossos pontiagudos, os olhos fundos e brilhantes, e um coração congelado pelo gelo eterno. Alguns relatos dizem que sua pele parece estar apodrecendo, que exala o odor da morte e que possui chifres semelhantes aos de um cervo, como uma coroa macabra. Outros afirmam que o Wendigo cresce cada vez que devora carne humana. Quanto mais se alimenta, mais alto e magro fica, de modo que nunca consegue saciar sua fome. Essa é sua maldição eterna, a fome que nunca acaba, não importa quantas vítimas consuma. De acordo com as histórias, o Wendigo vagueia pelas florestas no silêncio da neve. Seus passos quase não deixam marcas, mas seu uivo pode ser ouvido ao longe, um som que mistura vento e agonia. Ele é um caçador paciente, seguindo viajantes solitários, caçadores ou famílias perdidas em meio à tempestade. Acredita-se também que ele não caça apenas com o corpo, mas com o espírito. O Wendigo sussurra nos ventos, penetrando nas mentes dos mais vulneráveis. Quem ouve sua voz pode enlouquecer, sentindo um desejo inexplicável por carne humana. Assim, ele não apenas mata, mas corrompe, transformando homens em monstros. Nas tradições indígenas, tornar-se um Wendigo não é apenas consequência de ser atacado. É um processo de corrupção. Um homem isolado na neve, enfrentando a fome mortal, pode ouvir o sussurro do Wendigo. No desespero, se consumir carne de outro ser humano, ainda que para sobreviver, sua alma será tomada, e sua transformação começará. Primeiro vem a obsessão pela carne. Depois, o corpo começa a mudar. Olhos afundam, a pele se estica, ossos ficam proeminentes. A mente por fim se perde em uma fome sem limites. Não há retorno. Aqueles que veem um conhecido tornar-se Wendigo falam de uma agonia indescritível, como se o humano ainda estivesse preso lá dentro, consciente da própria monstruosidade. No século XIX e início do século XX, exploradores e missionários que chegaram às regiões geladas do Canadá e de Minnesota registraram histórias sobre o Wendigo. Alguns colonos relatavam aldeias inteiras apavoradas, caçadores desaparecidos na neve, e até casos de assassinato e canibalismo justificados como possessão pelo Wendigo. Um dos mais conhecidos é o caso de Swift Runner, um homem Cree que, no inverno de 1878, matou e devorou sua própria família durante um período de fome. Quando foi capturado, alegou ter sido dominado pelo espírito do Wendigo. Seu caso foi amplamente divulgado, servindo de exemplo de como a lenda estava profundamente enraizada na cultura e nos medos da região. A lenda diz que, ao anoitecer, quando a neve cai pesada e a lua ilumina a floresta com um brilho frio, o Wendigo vagueia entre as árvores. O silêncio absoluto é seu aliado. Aqueles que caminham sozinhos podem sentir um arrepio profundo, como se estivessem sendo observados. Animais se calam, o vento parece mudar de direção, e um cheiro fétido de carne podre invade o ar. Aos poucos, passos são ouvidos. Rápidos, mas nunca próximos. Um viajante pode caminhar horas sem ver nada, mas o sentimento de ser seguido nunca desaparece. Até que, em um instante, uma sombra surge entre as árvores.
alta, esquelética, olhos como brasas. Não há fuga. O Wendigo é mais rápido na neve do que qualquer homem. Mais do que um monstro físico, o Wendigo é uma metáfora do que o desespero pode fazer com o ser humano. Ele representa o colapso moral, a destruição da comunidade e o egoísmo levado ao extremo. Em tempos de escassez, escolher a sobrevivência às custas dos outros era o maior pecado. O Wendigo não apenas mata. Ele lembra que a fome pode transformar qualquer um em besta. Esse aspecto psicológico fez a lenda perdurar até hoje. Mesmo sem neve, mesmo longe das florestas, o Wendigo simboliza a ganância e a fome insaciável que consome a humanidade. Com o passar dos séculos, a criatura ultrapassou os limites das aldeias indígenas e entrou no imaginário global. Hoje o Wendigo aparece em livros, filmes, séries e jogos. Mas para os descendentes dos povos que criaram a lenda, a figura ainda é tratada com respeito e temor. Falar do Wendigo em voz alta é, para alguns, um convite para atraí-lo. Para quem acredita, o Wendigo não é apenas mito. Ele é real, vagando ainda hoje nas regiões geladas do Canadá, Minnesota e até do Alasca. Exploradores desaparecidos, caminhantes encontrados despedaçados, trilhas marcadas por sangue na neve, tudo é atribuído a ele. Há também aqueles que juram ter visto sua silhueta entre as árvores em noites de tempestade. Uma figura alta, ossuda, de olhos flamejantes, observando, esperando. Alguns sobreviveram para contar, mas muitos outros simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. O Wendigo é, em essência, a personificação da fome e da perda da humanidade. Ele não é apenas um monstro que devora corpos, mas um espírito que corrói a alma. Nas palavras de um ancião Cree, o Wendigo está dentro de nós. Ele cresce quando deixamos a fome, a ganância e o egoísmo vencerem. O gelo da floresta é apenas o reflexo do gelo que pode morar no coração do homem. Assim, a lenda persiste. Sempre que o vento sopra forte nas noites geladas e a fome aperta mais do que deveria, o uivo distante do Wendigo pode ser ouvido, lembrando que a linha entre o homem e o monstro é mais tênue do que se imagina.